Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Coloque-se de pé, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Há 2 quartas-feiras atrás, nós começamos, o estudo do capítulo de número 2. Naquela quarta-feira não foi possível, a gente entrar um pouco mais em detalhe, conforme eu quero hoje, devido ao tempo. Nós também achamos por bem fazer uma pequena revisão do 1, e hoje eu pretendo entrar um pouco mais a fundo com vocês no estudo dos 3 primeiros versículos de 1 Pedro, capítulo 2. Sempre lembrando, viu, irmãos, que estamos estudando aqui a doutrina da santificação. Ainda estamos dentro de fundamentos da fé cristã, estudando a doutrina da santificação. E para isso estamos utilizando essa primeira carta do apóstolo Pedro. Todos acharam aí? Amém? Eu vou fazer a leitura. A versão que eu estou lendo hoje à noite é a Almeida Revista e Atualizada. Ela diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda maldade e dolo, e hipocrisias, e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai santo e poderoso, nós estamos na sua santa presença nessa noite, te agradecemos por isso, Pai, por nos trazer até aqui, e queremos confessar a Ti, Senhor, todas as nossas falhas e todos os nossos pecados e imperfeições, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, limpa-nos agora, Senhor, de todo mal, e através desse estudo de santificação, Senhor, venha ministrar, Senhor, as nossas vidas nessa noite, venha edificar as nossas vidas, Pai. Nós sabemos que não é fácil, ó Deus, a luta pela santificação, mas nós estamos dispostos, Senhor, a seguir nessa luta. Sem a Tua ajuda, Pai, sem a Tua orientação, sem a presença do Teu Espírito Santo, isso é impossível, Pai. Então, nessa oração, eu te peço que o Senhor venha falar comigo e venha falar com cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor venha corrigir as nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar, nos orientar através da ministração da Tua palavra. Fala conosco essa noite, é o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, no domingo agora passado, no segundo culto, nós tivemos a oportunidade de pregar. Nós estamos pregando em Romanos, capítulo 12, também é sobre santificação. Eu me lembro que no encerramento do culto, o pastor Vanderlei pôde citar com muita precisão, o que ele citou, e muito correto, dizendo que a santificação, ela é um processo, e está completamente correto, Eu posso dizer que a santificação, ela é um processo, e até mesmo a salvação, Quando a gente tem aquela visão mais ampla, a gente olha de uma maneira geral, a salvação também, ela implica num processo, A salvação, ela não é algo estático, ela não é como um diploma, Que a gente tira o diploma, vai lá e dependura aquele diploma ali na parede, A salvação nunca pode ser encarada dessa forma. A salvação, como a gente tem dito para vocês aqui, ela é algo dinâmico, ela é algo que vai promover em nós, através dessa santificação, uma transformação no nosso caráter. Isso envolve a ética, isso envolve o comportamento, isso envolve a moral, Isso falando da nossa pessoa. E a salvação é tão ampla, quando ela é vista pela descrição que a Bíblia coloca,
que ela envolve até mesmo o cosmos, né? Ou seja, todo o universo, toda a natureza, todo o planeta Terra será afetado no futuro por essa tão grande salvação, a ponto do próprio apóstolo Paulo dizer, né, que toda a criação geme e espera, né, por esse tão grande momento em que se concretizará a salvação. Então, a salvação, como esse processo, né, conforme nós temos falado, ela sempre vai pegar passado, presente e futuro. E se nós lermos com atenção, né, o primeiro capítulo, que a gente já, durante vários cultos a gente estudou, a gente vai perceber o apóstolo Pedro justamente abordando esses aspectos da salvação. Ele lá no começo do capítulo, né, quando ele vai pregar para esse pessoal, que conforme nós temos dito para vocês, o contexto aqui é de mais ou menos o ano 60 e poucos aí, né, da era cristã, né? Então o cristianismo tinha nascido há pouco tempo, 30 e poucos anos aí de cristianismo. Esse pessoal estava espalhado, né, por um local que seria hoje a Turquia ali. Era um contexto de profunda perseguição, um contexto em que muitas vezes eles perdiam a sua casa, eles perdiam seus bens, perdiam entes queridos, perdiam a própria vida. Então, dentro desse contexto de extrema perseguição, o apóstolo Pedro vai falar, gente, mas vocês são eleitos de Deus. Então ele aborda o aspecto passado da salvação. E ele mostra também o aspecto futuro para eles. Olha, vocês podem ter um consolo porque vocês têm uma grande esperança, há uma grande herança esperando para vocês. Aí abordando o aspecto daquele momento em que eles seriam glorificados, em que eles tomariam posse, né, no céu dessa grande salvação. Mas ele também aborda o aspecto presente. Quando ele começa a abordar o aspecto presente, lá pelo meio do capítulo de número 1, ele entra nas implicações práticas dessa salvação. Ele fala, gente, olha, se vocês são salvos, é necessário que vocês se santifiquem, porque o vosso Deus é um Deus santo. Então ali ele começa a abordar a doutrina ali da santificação. Ele vai falar mais no final do capítulo de número 1, que nós também temos que amar os irmãos, e ele vai começar esse capítulo 2, né, continuando a falar desse processo da santificação, e agora ele vai entrar num aspecto que seria a nutrição, né? Ele vai falar que nesse grande processo, no processo da santificação, com essa grande salvação, né, ela tem algumas implicações, e uma das implicações da salvação é que nós temos que nos nutrir. E aqui ele vai abordar a questão da nutrição através da palavra de Deus. O versículo-chave desses 3 versículos que nós lemos aqui é o versículo de número 2. É o versículo que vai falar do genuíno leite espiritual. Então, olha só, Pedro, no capítulo de número 2 aqui, ele vai falar assim, gente, portanto, à luz de tudo isso que eu falei para vocês, à luz dessa tão grande salvação, que aborda o passado, o presente e futuro, à luz dessa tão grande salvação que traz implicações de vocês se santificarem, como Deus é santo, implicações de vocês amarem os irmãos. À luz de tudo isso, o que eu falo para vocês agora? Ele fala assim, portanto, e aí ele começa com o termo despojando-vos, né? Então eu peguei essa tradução justamente por causa desse texto, desse termo, né? Despojando-vos. Conforme nós tivemos até a oportunidade de falar no domingo passado, né? E o Cairo ensinou aqui no livro de Efésios, esse despojando-vos, ele faz referência aqui às velhas práticas, ao velho homem. E a figura de linguagem que existe aqui, que naquela época o pessoal utilizava uma roupa, né, bem grande. Vamos imaginar aí uma capa, para vocês entenderem, bem grande ali, né, que ia até os pés. Então, quando alguém tinha que se deslocar com uma certa velocidade, se a pessoa precisasse correr, por exemplo, ela tinha que tirar aquela capa, ela tinha que se despojar daquilo, né? A roupa mais parecida que eu consigo me lembrar na atualidade é um sobretudo, né? Nós não costumamos usar muito sobretudo aqui na nossa região, porque não faz tanto frio assim, né? Mas em países que faz bastante frio, então às vezes a pessoa põe
toda aquela roupa e põe aquele sobretudo que vai até os pés. Então imagina para você correr com o sobretudo, não tem jeito. Então você teria que tirar o sobretudo, você teria que tirar a capa para poder correr. Então o apóstolo Pedro, ele vai falar, gente, para que vocês cresçam para a salvação, para que vocês cresçam nesse processo, vocês têm que se despojar, deixar certas coisas para trás. E aqui ele começa a lista dele, né? Ele vai falar assim: vocês têm que se despojar de toda maldade, de todo dolo. Dolo quer dizer engano, né? Em algumas traduções aí está engano, de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de murmurações, reclamações, que aqui ele traduz como maledicências. Então, olha só, para que a pessoa, né, no capítulo 2 aqui, ele vai falar que nós temos que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nós possamos crescer para a salvação. Então, antes de nós, né, entrarmos no capítulo 2, ele está falando, olha, vocês têm que se despojar. Ou seja, para que nós comecemos a nos santificar, nós temos que começar a abrir mão dessas coisas todas. Por quê? Porque não abrir mão disso, porque permanecer, né, na hipocrisia, permanecer numa situação de inveja, permanecer numa situação de uma boca que maldiz, uma boca que murmura, uma boca que fofoca, é justamente o que Paulo vai falar lá em Romanos, né? É justamente nós nos conformarmos. E a gente não pode se conformar, a gente tem que se transformar. Então, nessa transformação, envolve o quê? Um despir do velho homem, um despojar de todas essas coisas. Então, todos nós, né, quando a gente vem para a família de Deus, quando nós somos integrados nessa grande família através da salvação, nós muitas vezes, a gente vem com uma herança, se é que eu posso dizer assim, da carne. Cada um, né, é mais suscetível a algum tipo de pecado. Uns, né, são pecados de ação, outros de omissão, outros de imaginação, outros com a boca. Enfim, cada um tem ali, né, o seu ponto fraco nesse quesito, né, do pecado. E Pedro está falando, gente, vocês têm que se esforçar, vocês têm que se despojar disso e vocês têm que desejar o genuíno leite espiritual como crianças recém-nascidas. Tá? Então eu quero a sua atenção agora para a gente poder estudar junto esse versículo de número 2. Porque o versículo de número 2, irmãos, é o versículo chave aqui. Ele vai encapsular toda a orientação que o apóstolo Pedro tem para nós. Então, olha só, quando a gente pega a frase inteira do versículo de número 2, nós vamos observar que a gente pode dividir essa frase em 3 partes. Desejai, né, aqui na minha tradução aqui, ardentemente, como crianças recém-nascidas. Essa é a primeira parte. Segunda parte, desejar o quê? Né? Então, primeiro ele dá uma ordem. Olha, presta atenção. Primeiro ele dá uma ordem. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. É uma ordem, é um verbo desejar. Depois ele vai falar o que nós devemos desejar. E aí ele vai falar aqui na minha tradução, o genuíno leite espiritual. E na terceira parte dessa frase, ele vai falar o porquê. Então observe que tem uma sequência lógica aí. Primeiro, nos é dado uma ordem. Lembra de Romanos? Olha, é bem parecido com Romanos, né? Paulo, ele dá uma ordem, ele fala assim, gente, vocês não podem se conformar, mas vocês têm que se transformar. E aqui nós temos uma ordem. Olha, vocês têm que desejar como crianças recém-nascidas, e aí ele vai falar, desejar o quê? O genuíno leite espiritual. Mas para quê? Para que por eles vocês possam crescer para a salvação. Então vamos tentar entender esses 3 itens que eu falei aqui, né? Quando a gente pega várias traduções da Bíblia, algumas traduções vão falar assim, desejai ardentemente. Outras traduções chegam a falar assim, desejai afetuosamente.
e todas elas vão falar assim, como bebês recém-nascidos ou como crianças recém-nascidas. Então o que a gente percebe aí? Primeiro, é a presença de um desejo, mas não é um desejo qualquer, é um desejo com o quê? Com intensidade. Sabe o bebê, quando o bebê está com fome, está desesperado, e ele está chorando, e não tem jeito de fazer o bebê parar de chorar, e o único jeito de fazer o bebê parar de chorar é dar o leite para ele, né? Então é mais ou menos essa figura que ele está trazendo aqui, né? Ele está falando que nós temos que desejar esse genuíno leite espiritual, mas não é desejar de uma maneira fria, de uma maneira distante, de uma maneira indiferente, é desejar com intensidade. Essa é a ordem do apóstolo aqui. E ele vai falar aqui nessa tradução em genuíno leite espiritual. Isso aqui também é interessante, né? Quando a gente pega algumas traduções, né, para o português, na King James, por exemplo, está falando assim: desejai o leite sincero da palavra, né? Algumas traduções vão falar no leite racional, né? A palavra aqui é a mesma palavra que está lá em Romanos, quando fala do culto racional. E o sentido está correto aqui, né? O genuíno leite espiritual nada mais é do que a verdadeira palavra de Deus, né? Algumas traduções vão falar assim, não falsificado, genuíno leite não falsificado. Então, qual que é a ideia que o apóstolo está querendo nos transmitir aqui? Eu penso, né, que, em primeiro lugar, quando ele trata de crianças ou de bebês espirituais, eu creio que tem dois ensinamentos que nós podemos extrair disso aí. Primeiro, é lógico, né, como eu disse aqui na minha introdução, como ele estava falando a uma igreja muito nova, uma igreja que estava se formando ainda, né? O cristianismo com cerca de 30 e poucos anos. O ano é mais ou menos o ano 60 e poucos ali de Cristo, né? Da era ali depois de Cristo. Então é lógico, né, que havia muitos o quê? Recém-convertidos naquela igreja. Então ele está falando para um público, né, para um pessoal, né, uma igreja onde tinha muitos recém-convertidos. Então a gente pode analisar essa questão da analogia que ele está fazendo, da comparação com o bebê espiritual, por esse prisma. E está correto. Mas também está correto nós analisarmos o quê? A questão da naturalidade. Por quê? Porque é natural que um bebê, que uma criança de colo, ela deseja o quê? O leite, o alimento básico, o alimento inicial. Então, o que o apóstolo está querendo nos ensinar e o que serve para a minha vida e para a tua vida aqui? Deixa eu tentar te explicar. Primeiro, nós temos que entender que no processo de santificação, muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes, irmãos, nós caímos nesse processo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, né, falando novamente do apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 1 Coríntios, acredito que é 10, 12, ele vai falar assim, olha, aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, muitas vezes, quando a gente está se sentindo, né, muito bem espiritualmente falando, não, agora eu estou bem, agora eu estou forte espiritualmente, agora eu estou indo em todos os cultos na igreja, agora eu estou acompanhando os estudos, agora eu estou isso. De repente, né, você dá aquela bobeada e é aí que vem o inimigo, é aí que vem uma situação adversa e muitas vezes vem uma situação de tentação e pecado e você cai no pecado. É como aquele lutador que está no ringue, né, e que ele se distrai, né, ele acha que ele está tão bom que ninguém vai derrubar ele e de repente ele é surpreendido. Né? Então, quando a gente começa a entender esse processo da santificação, a gente tem que entender o quê? Que existem certos meios que são inerentes a esse processo. Não há como nós travarmos essa batalha pela santificação, não há como nós crescermos para a salvação. Né? O próprio apóstolo Pedro, num outro versículo, ele vai falar assim, daquele versículo muito conhecido, crescei na graça e no conhecimento. Não há como nós termos esse crescimento que ele está falando aqui,
sem nós usarmos os meios de graça. Na teologia tradicional da igreja cristã, existem os meios de graça. Então, os meios de graça são, em primeiro lugar, a palavra de Deus, seja ela lida, né, estudada ou pregada, né, ou ouvida. Né? Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é o que eu quero falar com vocês aqui nessa noite. Tem também o quê? Né, como meios de graça? Tem os sacramentos, que aí entra, por exemplo, a questão do batismo, a questão da ceia do Senhor. E depois nós temos os exercícios espirituais. Quais são os exercícios espirituais? São o cântico, né? São os cânticos, né? Os hinos, os cânticos e também a prática da oração. Tá? Então, olha só, o que eu estou explicando para vocês aqui é que nessa nossa batalha, nessa nossa luta pela santificação, nessa nossa luta pela conformação à imagem de Cristo, nessa nossa luta contra o mundo, contra a nossa própria carne, o pecado que habita em nós e contra Satanás, é fundamental que nós utilizemos corretamente os meios da graça. Nós não vamos conseguir ficar de pé, nós não vamos conseguir vencer essa questão da santificação sem utilizar esses meios da graça. O primeiro deles, e o essencial e o fundamental, é a palavra de Deus. Né? Depois tem os sacramentos que eu falei aí, e juntamente também importantes os cânticos e as orações. Então, esses meios de graça, né, o nome já fala, meios de graça, são meios nos quais nós vamos crescer nessa graça, nesse conhecimento de Deus. Né? São meios através dos quais nós vamos nos edificar espiritualmente, nós vamos nos fortalecer espiritualmente, será fortalecida a nossa fé, né? Nós vamos receber ânimo, nós vamos receber força espiritual através desses meios. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse primeiro meio aqui, que é o genuíno leite da palavra, que é a verdadeira palavra de Deus. Olha só, o que o apóstolo está falando, e ele está falando comigo e com você, é o seguinte: pensa numa criança. Se a criança nasce, ela precisa de leite, não é verdade? Se a mãe não puder dar o leite materno, terá que ser providenciado um outro tipo de leite, mas o fato é que não há como aquela criança ser sustentada, não há como aquela criança entrar num processo de crescimento sem o leite. O leite, ele é natural e o leite, ele é essencial. Não tem como. Então, olha só, é irracional nós pensarmos num cristão que não estuda a palavra de Deus, que não deseja ouvir a palavra de Deus cada vez mais, que não deseja ler e entender cada vez mais a palavra de Deus. Isso é irracional, não tem como. Né? Tem muita gente que pensa assim, não, mas eu já vou aos cultos da minha igreja, eu já participo lá na quarta-feira e participo no domingo. Então essas pessoas elas têm que se questionar o seguinte: olha, vamos pensar no corpo físico, né? Você se alimenta apenas às quartas e aos domingos? Eu tenho certeza que não. Né? Eu sei, irmãos, que o corpo material, evidentemente, ele é diferente do corpo espiritual. Né? Porém, nós temos que entender que o cristão, aquele que foi salvo, aquele que passou pela regeneração, ele tem um corpo espiritual agora, ele faz parte de um corpo espiritual. E esse corpo também, a exemplo do corpo material, ele demanda cuidados. Então não tem como, né? Não tem como a pessoa se santificar, não tem como a pessoa crescer na graça, crescer no conhecimento, fazer isso que o apóstolo está falando, crescer para a salvação, sem a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, eu digo, diariamente na vida dela. Então, é muito natural que numa igreja cristã que prega a verdadeira palavra, que tem o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho, que seja sempre frisado a importância daquilo que nós chamamos da hora silenciosa. O que é essa hora silenciosa? Né? O nome já fala, é aquela hora que você vai tirar, seja da sua manhã, do seu dia, da sua noite, para você estar em paz com Deus.
É aquela hora que você vai tirar e que você vai se sentar com a palavra de Deus e você vai ser ministrado pela palavra de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, em você cumprir um plano de leitura. Tem gente que acha que basta apenas pegar lá na internet, né, um plano de leitura e ir ticando, né? Hoje eu li o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, mas e daí? O que esse capítulo, né, falou com você? No que esse capítulo modificou a tua vida? O que esse capítulo corrigiu na tua vida? Como que esse capítulo contribuiu para a sua santificação? Então, hoje em dia, irmãos, me falta tempo para falar aqui, mas existe uma série de técnicas, né, se é que eu posso chamar assim, que são desejáveis na hora que a gente lê a Bíblia, né? Então, por exemplo, uma das maneiras é você ler a Bíblia, ler o texto, fazendo perguntas ao texto, você ler o texto perguntando, né, pedindo para que o Espírito Santo, por exemplo, nós lemos esses 3 primeiros versículos, então eu tenho que ler isso aqui e tenho que, em oração, falar com Deus para que Deus corrija a minha vida. Adriano, ó, no que é que você está faltando aí em se despojar? O que está precisando despojar mais na sua vida aí? E peraí, como é que está a sua nutrição espiritual? Eu tenho que perguntar para mim mesmo, como é que está? Eu estou me nutrindo todo dia? Todo dia eu tenho a minha hora silenciosa com Deus? Ou só quando me é conveniente? Entende? Então, a palavra tem que falar com você, não é uma mera leitura, como se fosse uma leitura de uma revista, de um jornal ou qualquer outra coisa. Não. Nós temos que lembrar, irmãos, que a palavra escrita, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, quando nós oramos a Deus antes de ler a palavra e pedimos que o Espírito Santo fale conosco, ela é o principal instrumento de transformação. Nós temos que lembrar que quando a gente vem à casa de Deus, né, e seja quem for que vai estar pregando aqui à frente, a minha oração, quando eu estou sentado aí, a sua oração é: Senhor, utilize, né, aquele irmão, aquela irmã que está lá à frente, e através do teu Espírito Santo fala comigo. O que eu estou errado? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Na onde que eu preciso crescer? Corrija-me, Senhor, né? Orienta-me, Senhor. Né? Esse é o verdadeiro leite espiritual, irmãos. Esse é o verdadeiro leite da palavra. É aquilo que não é falsificado. No original grego tem um trocadilho aí, né? É o leite adolos. E você vê que no primeiro versículo tem dolo. Dolo significa engano. Então o leite adolos é naquele no qual não há engano. E hoje em dia muita gente está se enganando com relação à palavra de Deus. Porque hoje em dia tem muita gente procurando o ensinamento que lhe é conveniente. Não é verdade? Não gosto muito dessa história de salvação, de santificação, não, né? Deixa eu procurar alguma coisa mais animada, deixa eu procurar alguma coisa que vai ser mais prática para o meu dia a dia, alguma coisa que vai me trazer mais alegria, que vai me colocar mais para cima, ou algo que de repente vai trazer algo mais palpável para a minha vida, mais produtivo. E as pessoas muitas vezes, né, elas ficam para lá e para cá, procurando qual é a pregação, qual é a mensagem. Sabe aquela pessoa que pega ali o celular e entra no YouTube e deixa eu achar aqui uma mensagem que me agrada. Não é isso que está sendo ensinado aqui, irmãos. O que está sendo ensinado aqui, deixa eu explicar para você, é que nessa tua hora silenciosa, né, eu não estou dizendo que nessa hora silenciosa você não vai utilizar também uma parte do tempo para ler um bom livro cristão, isso faz parte, né? Ou que você pode até ouvir uma mensagem. Eu não estou falando que você não possa fazer isso, mas eu estou falando que algo fundamental é você pegar a Bíblia, você pegar a palavra de Deus de uma maneira sistemática. O que é uma maneira sistemática? É você falar assim: olha, eu comecei a ler o livro de 1 Pedro, eu vou ler o livro inteiro. Eu comecei a ler o Novo Testamento, eu vou ler o Novo Testamento inteiro. Depois eu vou começar no Velho Testamento e vou ler o Velho Testamento inteiro. Por quê? Porque nós não podemos escolher partes da palavra. Já viu aqueles crentes que só lê salmo? Todo dia eu leio um salmo.
Todo dia eu leio um provérbio. Mas tem livro que ele nunca leu. Tem parte da palavra que ele nunca leu. Então, há um engano nisso daí. Então, o verdadeiro leite espiritual, aquele em que não há engano, é quando nós nos dispomos, mente normal, nós recebermos edificação espiritual. Nós não temos como. Para isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, na hora que nós nos colocamos nesse momento silencioso, nesse momento em que estamos a sós, desfrutando a presença de Deus, nós temos que estar em espírito de oração. E aí, nós estudando, né, nós estudando a palavra de Deus, nós vamos nos colocar a ler a palavra de Deus e a pedir com que essa palavra fale conosco, nos oriente, nos corrija, nos limpa, nos santifica, nos fortaleça. E aí sim, aí nós vamos criando, né, robustez espiritual. Nós vamos criando músculos espirituais nessa luta pela santificação, que é uma luta contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Entende? Então é isso que o apóstolo está querendo dizer aqui. Ele está falando, gente, vocês têm que entender que é um processo. O que é um processo? Um processo é uma sequência organizada de fases. Quando você começa a leitura da Bíblia, o que vai ter lá no primeiro capítulo de Gênesis? Um processo, o processo de criação da terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vai falando cada dia. Então cada dia é uma fase dessa organizada. Agora, o processo, né, para que ele seja verdadeiramente um processo, ele tem que ser colocado em prática. Senão ele é meramente a descrição de um processo. Então não é isso que Pedro está falando. Fala, gente, vocês não têm que ter a descrição do processo. Vocês têm que fazer parte do processo. Deixa eu ilustrar para vocês, apenas para a gente poder terminar aqui, eu já estou terminando. Franca tem muita fábrica de calçados, né? Talvez alguns de vocês tenham trabalhado ou trabalhem em fábrica de calçado. Eu sei que na fábrica de calçado existe ali aquilo que chama de uma linha de produção, né? Então, olha só, para que você participe desse processo de produção do sapato, para que você trabalhe na linha de produção, é primeiramente necessário que você seja o quê? Contratado pela empresa, não é verdade? Nenhum de nós pode chegar numa fábrica e falar, não, sai daí, deixa que eu vou fazer aqui e tal. Não, peraí. Você tem que levar lá, né, a tua carteira de trabalho no departamento pessoal, passar por uma entrevista, passar por um exame médico, e aí você vai fazer parte daquele quadro, né, de colaboradores daquela indústria de calçados. E só então você vai fazer parte do processo produtivo. Então é mais ou menos parecido com isso aqui. Ou seja, a partir do momento que nós fazemos parte da família de Deus, e quem nos coloca na família de Deus? Não somos nós. É o Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra de Deus, que gera em nós a convicção do pecado e o verdadeiro arrependimento. E aí então nós somos salvos por uma ação de Deus. Nós somos escolhidos por Deus e Deus nos coloca através da ação do Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus e da obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. O Espírito Santo vai pegar essa obra e vai aplicar ao nosso espírito, e naquele momento nós recebemos como que um corpo espiritual. Nós nascemos espiritualmente. Antes nós éramos mortos espirituais, agora nós nascemos e a gente passa a fazer parte, né? Coloco aqui entre aspas, da fábrica. Nós passamos a fazer parte dessa grande família, da igreja de Deus. E aí então nós fazemos parte do processo, que é o processo da santificação. Então eu volto a dizer para vocês aquilo que eu falei no domingo. Só se preocupa com santificação, só quer lutar essa guerra, só quer batalhar essa batalha quem de fato é salvo. Quem tem a carteira carimbada lá pelo sangue de Cristo, entende? Quem faz parte dessa família.
quem não sofre incômodo nenhum na sua vida espiritual, quem não é assediado, pode-se dizer assim, pelo pecado, quem não sente as dores dessa luta, não está na linha de produção. E não está na linha de produção por quê? Porque não faz parte do quadro. Entende? Então, o que o apóstolo está dizendo aqui, ele está falando, gente, vocês não são salvos porque vocês fazem o processo ou porque vocês se santificam, mas porque vocês foram salvos, cabe a vocês desejar o quê? Desejar a palavra de Deus, genuína, doa o que doer, seja da maneira que for, mas vocês têm que desejar essa palavra e desejar com afinco, desejar ardentemente esse verdadeiro leite espiritual não falsificado, porque através dele é que vocês vão crescer. Então tem crente que muitas vezes ele participa de uma igreja durante 30 anos e ele nunca cresce. Ele é um bebê espiritual, se é que é. Por quê? Porque você vai ver a vida da pessoa, essa pessoa, ela não tem tempo de qualidade com Deus. Você vai lá na casa dessa pessoa, né? Às vezes ela tem uma Bíblia lá na estante. Você vai lá na casa dessa pessoa, raramente você vai achar 1 ou 2 livros cristãos. E aí há uma incoerência. Por quê? Porque não há um interesse pela verdadeira palavra de Deus. Entende? Então esse versículo, irmãos, esse versículo de número 2, em que o apóstolo nos exorta, né? Essa palavra é para mim e para você nessa noite, a desejar e desejar afetuosamente, desejar ardentemente esse verdadeiro leite espiritual. Ele está falando, gente, isso tem que ser algo natural para vocês. Vocês são crentes? Vocês são cristãos? Vocês passaram pela regeneração? Observe que o terceiro versículo, né, que está falando aqui, ó, o terceiro versículo, ele fala assim, olha, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa palavrinha "se", que é traduzida aqui, é meio estranha, né? Na verdade, o correto aqui seria traduzir assim, ó, já que vocês experimentaram, né? Dá para a gente lembrar daquele versículo de Paulo lá aos Romanos, que ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, o que Paulo está falando lá, né, uma tradução mais correta seria assim, ó, já que Deus é por nós, quem será contra nós? E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é o seguinte, gente, já que vocês experimentaram que o Senhor é bondoso, e quando eu experimentei que o Senhor é bondoso? Quando você experimentou que o Senhor é bondoso? No ato da sua salvação. Quando você olhou para si mesmo e você pensou assim, mas por que eu? O que tinha em mim para o Senhor me escolher? Por que eu recebi esse grande presente? Por que eu faço parte desse povo maravilhoso, desse povo de Deus, desse sacerdócio real, vai falar aqui mais para frente, dessa nação santa, desse povo adquirido? Por que eu tenho esse grande privilégio? Por que eu tenho essa formosa esperança? E você vai chegar a uma conclusão, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é misericordioso, porque em mim nunca houve, não há, e se depender de mim mesmo, nunca haverá um motivo. Então, Pedro está falando, gente, já que vocês já provaram que o Senhor é bondoso, lá na regeneração de vocês, lá no passado, ó, lá quando vocês foram justificados, lá quando o nome de vocês foi escrito no livro da vida, então sigam nesse processo de uma maneira natural. E o que é natural para a criança? Desejar o leite. O que é natural para o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus? Desejar a palavra de Deus. João vai falar assim, que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, para o verdadeiro filho de Deus, aquele que entendeu tudo isso que Pedro está explicando e que faz parte verdadeiramente dessa família, não é difícil estar aqui 40, 50 minutos num culto, escutando a palavra de Deus. Antes é prazeroso. Não é difícil para essa pessoa separar uma horinha das suas 24 horas do seu dia para ter a sua hora silenciosa com Deus,
para ter aquele momento em que, de repente, o Espírito Santo, através da leitura, do ensino diligente, do estudo diligente da palavra de Deus, ele vai te revelar coisas que você fala assim, mas como que eu li esse versículo tantas vezes e nunca percebi isso? Né? Muitas vezes vão ocorrer coisas que você vai falar assim, mas não é possível que isso é coincidência. E não é coincidência mesmo. É o Espírito Santo trazendo aquela parte da palavra de Deus que você precisa para a sua vida, que eu preciso para a minha vida. Seja numa situação em que precisamos de um estímulo, que nós precisamos de um consolo, como esse povo aqui precisava, precisamos de um ânimo, seja numa situação que precisamos de uma correção, de um puxão de orelha ali, entende? Então, basicamente, irmãos, nesses 3 versículos, Pedro está falando, gente, seja coerente, entendam que vocês fazem parte de um processo de santificação. E quem faz verdadeiramente parte desse processo de santificação, assim como uma criança de colo, é natural ela desejar ardentemente o leite para que ela possa se alimentar e crescer, isso tem que ser algo natural para vocês. Tem que ser algo que vocês têm que buscar. Por quê? Porque vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Então agora continuem a buscar esse verdadeiro leite espiritual e com ele cresçam para a salvação, cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Né? E tudo isso é o quê? É a vida eterna. Quando o Senhor Jesus, ele descreve a vida eterna, ele vai falar que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, nós temos que orar e nós temos que nos esforçar para que isso seja uma paixão na sua vida, para que isso seja uma paixão na minha vida. Sabe por quê? Porque isso é a vida eterna. Isso é algo, é um processo, esse conhecimento de Deus, eu te digo, que é um processo que começa aqui, mas é um processo que eu não tenho muita dúvida, que ele perdura por toda a eternidade. Toda a eternidade. Nós vamos conhecer e vamos nos deleitar e continuar a conhecer cada vez mais a Deus, e toda a eternidade será curta, porque você nunca vai chegar, né? Deus é tão grande, é tão infinito, é tão belo, é tão santo, é tão lindo, é tão maravilhoso, que nós vamos desfrutar de toda a eternidade nesse conhecimento. E nós começamos aqui no processo da salvação, no processo da santificação. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu agradeço, a oportunidade em nome de Jesus e volto a palavra.